Bom, pessoal, eu não sou muito de gravar esses vídeos, mas como tem uma quantidade absurda de novatos chegando aí, isso é bom para o Pen Spinning, eu vou gravar aqui um guia básico para montagem de mods. Básico porque eu não vou entrar muito a fundo em modagem em si, até porque eu não sou muito experiente com isso, mas eu posso dar uma luz para vocês aí e vamos aproveitar esses tempos de dificuldade aí que a gente está passando para a gente se ajudar. Então vamos lá. Primeiro, o que é um mod, né? Pergunta básica. O mod é a ferramenta que nós, Pen Spinners, montamos ou utilizamos para prática. Eles têm dois tipos principais, que são os mods DC, os Double Cappeds, que seguem essa estrutura aqui. Esse aqui é o Force Mod, tá? Link da loja para você comprar aqui na Brasil Pen Spinning, eu vou tentar deixar na descrição, senão tá aí. Isso aqui é um exemplo de um mod DC. E isso aqui seria um exemplo de um mod SC. Né? Esse aqui já se parece visualmente mais com uma caneta, mas a diferença aqui é visualmente perceptível. Né? Esses aqui costumam ser mais balanceados do que esses tipos de mods, mas você pode girar ele igual. Bom, vamos aqui a falar do Force Mod e de estrutura do mod no geral. Né? Esse mod aqui é o que a gente chama de DC Double Cap, ou seja, duas tampas, né? Uma tradução meio literal. Como que é a estrutura dele? Você busca ter um corpo simétrico, né? Com duas pontas iguais de cada lado, ou seja, ele fica balanceado aí, ou relativamente balanceado para você executar as tricks. O que você busca para você ter um mod com uma estrutura decente para você facilitar a sua prática, né? Canetas com corpo cilíndrico são muito importantes. Bom, no primeiro momento, quais são as coisas mais importantes que você busca em uma caneta para você montar um mod? Eu diria que o mais importante seria o body, né, o corpo da caneta. Ele tem que ser, de preferência, cilíndrico. Por que isso? Porque ele vai facilitar na execução das suas tricks. E porque quando você gira o mod, ele não vai girar só no sentido da trick, ele gira em torno dele mesmo. Pensa como uma roda de um carro, entendeu? A roda do carro é redonda por um motivo, ela não é sextavada e etc. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma caneta que seria ruim para a prática do pen spin, que todo mundo com certeza já viu, a Bic Cristal. Por que essa caneta seria ruim? O corpo dela não é cilíndrico. Pode ver? Ela é sextavada. Então isso aqui significa que você não vai conseguir fazer as tricks? Não. Você vai ter uma dificuldade um pouco maior só. É bom evitar canetas desse tipo, entendeu? Então o que a gente busca no mod seria um corpo cilíndrico que facilitaria a execução das tricks. Eu vou pegar aqui uma outra caneta que também é bem comum aqui no Brasil, que seria essa Pilot marcador permanente aqui, né? Vocês já devem ter visto também. Tem algum mod que eu saiba que usa ela? Não. Mas dá para montar? Com certeza. Tá? O corpo dela já é cilíndrico. Ela tem dois caps que, embora não muito bons, dá para utilizar. Sendo criativo, você consegue. Aqui uma ideia básica para a gente montar um mod aqui seria jogar fora esses caps, usar uma outra caneta um pouco mais fina ou qualquer outra parte para você juntar pela parte de trás aqui e acabar botando grips e tips, né, para adicionar peso. E isso me traz para a próxima parte da explicação. Bom, grips e tips. Os grips são o que a gente pode... Oi, filha. Vem cá. Bom, nós vamos ter uma convidada aqui, a Amorinha. Bom, os grips e os tips são... Os grips são o que a gente chama das borrachinhas das canetas, né? Usa para dar aderência para você executar as tricks na ponta do mod. E os tips aqui nesse caso seriam essas pontinhas de ferro aqui dentro, e a gente usa elas para dar peso, né?
Então, o que você pode fazer quando você encontra uma caneta com boa grips e tips? Comprar. Que canetas são facilmente encontradas aqui no Brasil com bons grips e tips? Bom, aqui eu tenho um exemplo de tip, que é provavelmente o tip mais usado no pen spinning no geral, muito versátil e que dá para você encontrar na maioria dos lugares. Isso aqui é um tip de uma caneta chamada Uniball Signo. Ele pesa mais ou menos 1,8 gramas, alguma coisa assim. Não é muito pesado, mas a gente costuma utilizar ele para dar peso nos mods. Qual que seria a dificuldade disso aqui? Essa caneta costuma custar caro, em torno de 9 a 12 reais, dependendo do local onde você mora. E a única parte útil dela seria esse tip. Então é um pouco caro. Nós normalmente buscamos alternativas, opções para buscar esse tip. Quem mora em São Paulo tem a Station, o Mário lá, que vendia pra gente a R$2 só o tip. Na verdade ele vendia a caneta inteira que tava com defeito, né? E a gente usava só o tip para os nossos propósitos. E aqui, esse aqui pode parecer familiar para bastante gente. É uma Pilot G2 essa aqui no caso, mas o grip dela é praticamente idêntico ao da Pilot Super Grip, que você com certeza já viu alguém com ela. Ela costuma vir em preto, vermelho ou azul. Algum colega seu deve ter, você deve já ter visto na papelaria, que é um dos melhores grips também que a gente encontra aqui no Brasil. Muito útil, muito versátil, sem nenhum downside mesmo. A caneta deve custar em torno de 6, 7 reais e você tem um grip muito bom. Criatividade é muito importante, né? Independente das peças que você tem ou não. E falando de peças, agora eu vou dar um exemplo de peças para vocês. São todas peças que eu julgo serem boas, que eu encontrei no Brasil. Então, vale procurar, vale dar uma olhada. Às vezes tem uma caneta que você acha que não é boa e ela serve para muita coisa, se você tiver a criatividade. Bom, vamos lá. Como eu mostrei para vocês no começo, existem dois principais tipos de mod, né? Os DCs e os SCs. A gente busca canetas para montar esses mods. Então a gente busca peças que possam ser úteis na prática, na moldagem. Vamos lá. Uma das canetas mais comuns que a gente tem aqui no Brasil são essas canetas de propaganda ou mesmo do governo para escolas. Essas aqui, você costuma usar elas para fazer um mod chamado Victory, né, que usa duas tampas e os grips e os tips, provavelmente de signo no cap, para você dar um pezinho extra aí, né, para ajudar na execução das tricks. 1000 vezes melhor do que a bico cristal, aquela que eu mostrei lá. Então, se você tiver acesso a essa aqui, pode guardar. Ela serve não só para você fazer o mod com o corpo dela e as peças, como também a gente faz bastante uso delas para fazer junção. Então, por exemplo, se eu tenho um mod que eu uso dois corpos numa caneta mais grossa que essa, como é o exemplo desse aqui ou desse aqui, que eu vou mostrar depois, essas peças são bem úteis. Quebra galho. Aqui uma caneta chamada Cispixel, que eu encontrei uma papelaria na minha cidade também. A maioria dessas canetas, na verdade, eu encontrei uma papelaria na minha cidade. E eu nunca vi ninguém usar, mas o corpo dela é bem legal, tem uns desenhos, uns padrões. O feeling é interessante, dá pra usar pra alguma coisa com certeza. É um pouquinho mais grosso que a Bic, não é muito grosso, mas dá pra usar, entendeu? Se a gente tira o cap de uma e bota aqui e já remove esse clipe, você já tem uma ferramenta bem interessante para quem está começando aí a praticar. Bem barata essa caneta aqui, menos de R$2. Isso aqui já é uma caneta que eu achei por coincidência, né? É uma Energel Cap. Esse cap aqui provavelmente seria bom para fazer um mod SC, então eu comprei também para ficar guardado. Quando quiser fazer um mod, tem a peça aí. Por que ele seria bom? Né? Primeiro, porque ele é comprido, ele é largo, então você pode colocar grips e tips aqui dentro. Esse clipe dá para remover, visualmente ele é bonito. Se eu não me engano, vem em várias cores. Essa caneta aqui também tem um gripzinho que pode ser útil, né? E talvez com duas dessas você possa montar um mod DC usando esse corpo aqui, mas aí exigiria mais do que eu tenho de experiência para montar mod.
Essas canetas aqui eu também achei no Brasil, elas são vendidas numa loja chamada Daiso, que é uma loja de artigos japoneses, e o pack vem com 5 e custa coisa de R$8, então vale muito a pena. R$8 por 5 canetas dessas, que você pode usar o body e os caps. Essa caneta aqui é interessante, eu digo para vocês buscarem coisas assim, porque o corpo dela é cilíndrico, ela vem em várias cores, ou seja, alta customização. Na verdade ela vem em 5 cores, mas ainda assim alta customização. Ela tem os caps muito bons, lisos, ó. Às vezes alguma coisa até encaixa aqui, fácil de modificar. E a gama de coisas que você pode fazer com ela é imensa. Eu tenho aqui também essas canetas aqui que o Mirek me levou lá na 25 de março. Ele que me deu essas canetas aqui. O mecanismo delas bem interessante, ó. Bem diferente, para elas escreverem. Dá para fazer mod com isso. Tem muitos mods nesse estilo aqui, que usa essa caneta aqui. Ele me deu para fazer um mod que você junta elas aqui e ele fica retrátil. Essa caneta aqui é uma caneta de propaganda muito interessante também. Peças de metal, tá? Os tipos de metal, então, para dar peso é uma boa alternativa também a Signo. E se você não tiver acesso a peças de metal ou a Signo for muito caro para você, não tem problema usar, por exemplo, uma porca, um parafuso para dar peso no seu mod. Não tem problema nenhum, né? Essa caneta aqui é muito interessante, ainda vou fazer um testinho nela. Aqui eu tenho 2 grips, na verdade é um grip só, cortado no meio, né? Só para mostrar para vocês. Também é uma caneta que eu achei aqui no Brasil, se chama Pentel ou Gel, acho que ela custa em torno de R$4. Então tá aqui, um grip bem útil, só para mostrar para vocês. Essa caneta aqui também achei na Daiso, eu já fiz um mod com ela também, né? Pra utilizar aí. Achei boa, fui lá e comprei outra, porque também custava barato. Na Daiso as coisas custam em torno de R$8, R$9, praticamente quase tudo. Então eu fui lá e peguei outra, né? Fica aqui a dica que você pode encontrar coisas que podem não parecer boas, mas que são boas sim. E aqui também os outros 2 exemplos. Essa caneta aqui é uma caneta chamada Giotto, tá? Giotto Turbo Maxi, na verdade, é a mais comum. Essa aqui é uma linha neon, mas o body é o mesmo. Eu encontrei também aqui no Brasil, elas são bem comuns, tá? Dessa caneta aqui, os tips e os grips eram peças que eu já tinha, que eu utilizei para montar o mod, mas o corpo dela é muito útil, ele é mais grossinho do que o comum, né? Do que as outras canetas aqui, visivelmente mais grosso. Então, algumas pessoas acham que facilita mais por prática, acho que pode ajudar. Então tá aqui, a Giotto, é bem comum também, se você achar pode comprar, que elas não custam muito caros e para modificar isso aqui é uma beleza. E essa aqui é um mod, na verdade, que eu desmontei, de uma caneta chamada Jocar Office, não sei se dá para vocês verem aí, né? Essa caneta aqui é bem útil também, o corpo dela é branco, né? Você pode limpar para tirar as escritas, então para quem fica a fim de ter um mod todo branco aí, acha mais bonito. Isso aqui é uma ótima opção também, você costuma achar nas papelarias aí de bairro, com facilidade até, e ela custa bem baratinho. Então, não falta opção, gente. É só ter criatividade e ter vontade, entendeu? De você montar o seu mod. E é isso, espero ter ajudado.